Olá, meu nome é Alice Machado, eu sou professora de teatro formada pela Faculdade de Artes Cênicas da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho e, de repente, levantar algumas possibilidades do uso dos jogos teatrais na aprendizagem no geral. Os jogos teatrais são oriundos, então, do ensino do teatro, mas eles têm bastante coisa aí para colaborar com as mais diversas disciplinas e os mais diversos aprendizados. Vamos começar? O que são os jogos teatrais, então? Os jogos teatrais são jogos para o ensino da técnica teatral. São jogos que trabalham as habilidades e competências que são necessárias para alguém que vai fazer teatro. Mas não necessariamente só isso, porque elas trabalham muito algumas coisas como, por exemplo, o autoconhecimento ou relacionamento interpessoal, também são trabalhados nos jogos. Então, esses jogos podem sim ser trabalhados, por exemplo, para a parte socioemocional dos alunos. E até mesmo, como nós vamos ver ao longo dessa nossa conversa, até para ajudar a fazer uma dinâmica diferente, fazer uma atividade diferente em qualquer disciplina. Eu trouxe aqui os dois principais sistemas que eu uso, tá? Que é o sistema da Viola Spolin e do Augusto Boal. Por que eu gosto desses dois sistemas, tá? Eles são os únicos? Não, eles não são os únicos. Mas eu, particularmente, gosto muito de unir esses dois, porque eu acho que eles se complementam. Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas, por exemplo, Viola Spolin é uma parte mais técnica, estética do teatro, do ensino do teatro. Já o Augusto Boal usa o teatro como ferramenta de desenvolvimento dos sujeitos, principalmente desenvolvimento do pensamento crítico dos sujeitos. Então, essas duas visões, quando trabalhadas em conjunto, elas dão uma dimensão mais global de desenvolvimento e de aprendizagem de um sujeito, de uma pessoa, como um todo, né? Uma visão mais holística, então, da aprendizagem, né? Uma coisa mais completa, uma completude. Começando com a Viola Spolin, então. Quais são as principais características do sistema da Viola Spolin? Ele é mais voltado para a experiência estética e a aprendizagem teatral. Trabalha a parte do autoconhecimento corporal, espacial e interpessoal do aluno. Então, como eu disse, a Viola Spolin, ela tem bem esse objetivo. O sistema da Viola Spolin, os jogos dela foram pensados para ensinar como se comportar cenicamente, como desenvolver as habilidades e competências necessárias para estar em cena, para estar trabalhando com teatro ou aprendendo a arte teatral. Os jogos dela são muito usados tanto para ensinar quanto para treinar ator, tá? Então, a gente, tanto para ensinar na escola, teatro, aula de teatro, ou oficinas teatrais extracurriculares, ensino de teatro para qualquer público, criança, adolescente ou adulto, não importa. Esses jogos são usados pelos três. Quanto para atores que estão num processo de montagem, estão num ensaio, estão num trabalho contínuo de algum grupo teatral. Tanto que nós vamos ver daqui a pouco que ela tem até mesmo linhas que ela divide para esses assuntos, tanto para atores quanto para não atores. Aqui eu trago os principais livros, então, da Viola Spolin. Todos esses livros, apesar da Viola Spolin não ser brasileira, estão em português, né? Todos foram traduzidos pela professora Ingrid Kundella. E eu destaco principalmente os jogos teatrais, o fichário de Viola Spolin, tá? Esse eu vou falar mais específico nele. E aqui mostra exatamente o que eu falei das duas partes que ela faz. Jogos teatrais na sala de aula, então, moldado para a sala de aula, e o jogo teatral no livro do diretor, ou seja, para diretores teatrais. O que não impede que o professor também seja o diretor dessa turma, tá? Ele pode ser o diretor dos seus alunos na peça que ele vai montar com eles. É interessante ler esse livro para ele também? Sim, com certeza. Eu recomendo ler todos, que eles se complementam. Uma improvisação para o teatro
ele traz bastante ao pensamento teórico e o molde do que forma, então, esse sistema, e muito pensando na improvisação enquanto algo como um exercício de prontidão, tá? De prontidão no sentido de estar 100% presente, 100% pronto e estar aberto para jogar, para trocar com os colegas. Já o fichário da Viola Spolin, este carinha aqui, tá? É maravilhoso para qualquer professor, qualquer. Não importa qual a sua disciplina, não importa qual a sua faixa etária. Esse livro aqui, que na verdade não é um livro, é um fichário composto de 300 jogos separados por grupos, no caso por objetivos, né? O amarelo, o vermelho, o azul, e cada grupo tem o seu código também. Os azuis são A, os amarelos são B e os vermelhos são C. Cada um deles trabalha um tipo de competência teatral, tá? Um ou mais, às vezes, tipos de competência teatral. Esse cara aqui é muito interessante porque, pegando uma ficha azul, pegando uma ficha amarela, pegando uma ficha vermelha, tu tem uma aula completa de teatro aqui. Tudo bem, Alice. Muito legal. Gostei bastante, Viola Spolin é legal, mas eu não sou professor de teatro. Sou professor de português. Como é que eu vou usar isso? Eu dou aula no ensino médio. Eu tenho coisas para ensinar como argumentação, dissertação. Eu preciso pensar no vestibular. Eu preciso pensar em várias coisas que talvez não tem como. Tem, tem sim. Pensando nisso, eu já separei 4 jogos que podem ser usados por uma professora de português, um professor de português do ensino médio, por exemplo. Esses 4 jogos aqui trabalham argumentação e vocabulário e comunicação. Inclusive, podem ser usados para trabalhar a escrita também. Tá? Eu vou destacar um depois, que é o Iluminando. Mas o importante saber disso é que, junto com aquelas fichas, vem um manual. E ele destaca por tipo de objetivo. Por exemplo, existe um aqui só de linguagem, um só de comunicação, por exemplo, som e fala, os sentidos, tempo presente. E ele traz do lado o número da ficha. Eu separei aqui, por exemplo, dentro da competência de transformações, a série de debate em contraponto. Que são esses 4 jogos aqui. São uma série. 4 jogos. Todos eles trabalham a argumentação. Todos eles. Um vai ser convencer alguém a fazer alguma coisa, o outro vai ser fazer com que o outro aceite o que tu está dizendo. Todos eles vão ter alguma forma de argumentação. Por exemplo, esse aqui que eu vou destacar, que é o mais diferente dos 3, esses são bem semelhantes, esse aqui é o diferente. A pessoa vai ter que falar sobre um assunto sem dizer o que é. Por exemplo, vou falar sobre castelo, não posso dizer castelo, não posso falar nada que lembre castelo assim direto. Eu tenho que falar sobre castelo de forma indireta. Então, esse é um jogo, por exemplo, que trabalha, além de tudo, vocabulário, expressão, ordenamento de frases e dependendo, pode ser até mesmo, dependendo da regra que o professor queira adaptar e colocar, um determinado assunto que tem que ser trabalhado.
um determinado conteúdo. Mas eu quero também falar desse cara aqui, Augusto Boal. Principais características dele: visão política e transformadora do teatro. Não prima pela estética ou pela técnica em si, como a Viola, né? Ela prima por isso. O objetivo dos jogos dela são o desenvolvimento da técnica e da estética teatral. O Augusto Boal não tem esse objetivo, vamos dizer assim. Ele tem o objetivo de desenvolver os cidadãos. Ele tem o objetivo de usar o teatro como ferramenta, como um agente transformador da realidade. Até bem parecido com a pegada brechtiana das peças didáticas, tá? A pegada alemã ali do Brecht com as peças didáticas, que defendia que ninguém poderia sair da sua peça teatral da mesma maneira que tinha entrado. Ele dizia que se alguém passou pela peça dele e saiu pensando da mesma maneira que tinha entrado, ele falhou miseravelmente. Augusto Boal também tem esse, vamos dizer assim, esse cerne de pensamento. O teatro tem que transformar. Ele foi feito para transformar. Ele é um agente de mudança. Ele é um agente de ativação do pensamento crítico. Então, nesse sentido, o Boal, os jogos do Boal, eles não têm uma preocupação com desenvolver a técnica. Não que eles não desenvolvam, mas a preocupação deles é maior. É usar aquela técnica para alguma coisa. Para, no caso, desenvolvimento crítico das pessoas. Aqui eu trouxe alguns principais livros do Augusto Boal, que são 200 jogos e exercícios para o ator e não ator com vontade de dizer algo através do teatro. Só o título desse livro já mais ou menos mostra a essência do que é a arte teatral do Boal. Jogos para atores e não atores, esse aí eu também vou voltar para falar um pouquinho melhor nele. Teatro do Oprimido, onde ele traz toda a sua técnica. E sim, não foi uma coincidência você ter pensado em Paulo Freire quando ouviu isso. Porque a técnica do teatro do oprimido é totalmente influenciada pela pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Todo o cerne da pedagogia do Paulo Freire está influenciando diretamente o teatro do oprimido. Tanto que o sistema do Augusto Boal não se chama sistema, como o da Viola Spolin. Ele se chama arsenal. Arsenal do teatro do oprimido. Também temos o teatro como arte marcial e o arco-íris do desejo. O teatro como arte marcial, ele traz mais o comprometimento necessário para essa mudança, comprometimento tanto com a arte, tanto com essa transformação social, como uma disciplina, assim como as artes marciais exigem que os seus esportistas e seus atletas tenham essa disciplina, a arte também exige disciplina dos seus atores e dos seus fazedores, jogadores teatrais, né? Então, esse livro fala mais nessa pegada da disciplina que é necessária. Já o Arco-Íris do Desejo, ele trabalha mais com a parte de terapia, usando então, como eu disse, né, os jogos teatrais para a parte de terapia. Voltando um pouquinho, vamos falar então deste moço aqui, Jogos para Atores e Não Atores. O título praticamente já se explica. É uma coletânea de jogos, inclusive muitos desses jogos baseados em brincadeiras infantis, folclóricas, parlendas, canções, inclusive folclóricas do mundo. O Augusto Boal viajou bastante durante a ditadura, né? Como vários artistas, precisou, né, dar uma passeadinha pelo mundo, virar cidadão do mundo. Ele também teve esse probleminha, mas que espelhou muito na sua arte e que também colaborou para ele ser mundialmente conhecido, tá? O Augusto Boal é mundialmente conhecido.
E ele fez uma coletânea, inclusive, de muitos jogos ao redor do mundo. Jogos infantis, brincadeiras infantis. E trouxe nesse livro aqui. Eu gosto muito da citação que tem atrás, na contracapa aqui, que é uma fala do Augusto Boal, que ela meio que resume o pensamento do Boal sobre os jogos, sobre esse sistema dele e sobre, vamos dizer assim, quem pode fazer teatro. Todo mundo atua, age, interpreta. Somos todos atores, até mesmo os atores. Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano e pode ser praticado na solidão de um elevador, em frente a um espelho, no Maracanã ou uma praça pública para milhares de espectadores, em qualquer lugar, até mesmo dentro de um teatro. Então, para o Augusto Boal, teatro é de todos. Ele não é de uma elite, ele não é de um grupo específico, teatro foi feito por todos. Só por aí a gente já vê o quanto esse cara aqui pode ser usado por qualquer pessoa que queira ensinar algo. Se nós pegarmos a raiz do que é o teatro, o que precisa para ter teatro? Alguém que faz o teatro e alguém que assiste. Tendo alguém que assiste, tendo alguém que faça alguma coisa e essa pessoa está sendo assistida por outra, pronto, é teatro. É esse o cerne que o Augusto Boal traz dentro da obra dele. Eu posso citar daqui, por exemplo, um jogo chamado O Urso. O Urso é um jogo folclórico, se eu não me engano, europeu. E ele é muito parecido com o nosso Mamãe Passuí. Inclusive, ele apareceu também naquele seriadinho coreano que teve por agora, né, que fez um certo sucesso e uma certa polêmica, onde tinha a bonequinha que virava a cabeça e, né, dava uns tiros em quem se mexia. É a mesma dinâmica. O urso está virado de costas, faz o seu barulho de urso e vira. As pessoas que estavam tentando chegar até ele têm que parar e ficar parado. E ele vai até cada uma delas tentando fazê-las rirem, ou falarem, ou se mexerem, ou piscar, ou alguma coisa assim. Quem pisca, ele leva com ele e vira urso. Mais uma rodada, vira os dois ursos de costas e as pessoas continuam tentando chegar. E eles viram de novo. E aí vão os dois ursos tentar transformar os outros em ursos. Como é que o jogo acaba? Quando alguém conseguir chegar até eles, ou quando eles virarem todos em urso. Então, essa é a meta, vamos dizer assim. A meta de quem está correndo para chegar lá é chegar onde está o urso. E a meta do urso é transformar todo mundo em urso. Essa é a meta. É como o jogo acaba. Então, isso é um jogo que está aqui dentro, que é inspirado numa brincadeira infantil. O que ele ajuda nisso? Só recreativo? Não. O urso trabalha impulsos de largada e de refreada, né? No caso, ir e parar, ir e parar. Trabalha concentração, porque a pessoa vai ficar fazendo milhares de coisas na frente da outra e ela não pode rir, ela não pode piscar, ela não pode se mexer. Então ela tem que ter um domínio corporal. E o domínio corporal para um ator é essencial. Imagina só uma pessoa numa cena extremamente cômica, na qual ela tem que ficar séria e ouvindo as pessoas rirem. Ela tem que ter essa presença e esse domínio corporal para não começar a rir muito, porque ela estraga a cena. Ela é a única pessoa que não pode rir. Todo mundo pode rir, menos ela. Então, isso é uma coisa que é necessária para um ator, domínio corporal. Outra coisa que o urso ajuda, tá? A generosidade, né? Imagina, eu tô aqui com o meu colega, eu tô louco pra rir, e ele tá fazendo de tudo pra eu rir, e eu quero rir, e eu vou me permitir rir. E eu vou virar urso com ele, e tá tudo bem. É uma brincadeira, é um jogo. E eu vou trabalhar com ele nisso, né?
Em geral, os jogos trabalham muitas coisas. Os jogos teatrais, eles têm algumas coisas a mais, como trabalhar a técnica. Como eu disse, apesar do Augusto Boal não primar pelo centro na técnica, ele sim, seus jogos desenvolvem isso. Por quê? Porque ele precisa que seus atores consigam fazer uma peça e consigam transmitir aquilo que ele precisa ser transmitido para o público. Mesmo que esteticamente, geralmente as peças, né, do Augusto Boal não sejam tão elaboradas. Elaboradas, tá? Não quer dizer que são ruins. Mas elas não são tão esteticamente elaboradas e visuais. Elas são mais centradas no objetivo, que é desenvolver as pessoas que estão ali. Tá? Tanto que existem técnicas do Augusto Boal, e aí eu já não falo mais de jogos, eu tô falando de técnica teatral mesmo, que é o teatro fórum, o teatro jornal, desculpe, o teatro invisível. Existem várias técnicas dele que trabalham com as pessoas em sincronia, em simbiose, vamos dizer assim, com as pessoas que estão assistindo. Elas não simplesmente assistem, porque pro Boal não existe um espectador, existe um especta-ator. É um especta-ator, não um espectador. Não. Ele tá ali assistindo, mas ele também tá atuando. Tanto que no Teatro Fórum, a peça é curta. Por quê? Porque ela é feita no auge do seu problema, ela para, ela trava. Vem um ator chamado Coringa, que é o mediador entre a plateia e os atores, joga pra plateia o seguinte: e aí? Como é que se resolve esse problema? E aí, se alguém se manifesta, diz: não, 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 não é pra falar. Sobe aqui no palco e resolve. Qual desses aqui tu tem que substituir pra resolver? Aí a pessoa vai lá, escolhe qual o personagem que ela vai substituir. O ator que estava fazendo aquele personagem sai, espera, e ela recomeça a cena com aquela pessoa ali tentando resolver da maneira que ela imaginou que é. Quando termina de novo, volta-se para a plateia e pergunta: resolveu? Se resolveu, se encerra a peça e se conversa sobre como poderia então ser feito isso na realidade. Se não, outra pessoa vai lá, toma o lugar de um personagem e vai fazendo até que as pessoas aceitem como algo que foi então resolvido. Tá? O Teatro Fórum é muito interessante ser trabalhado, por exemplo, com adolescentes. Porque ele ajuda muito, às vezes, a dar uma baliza para uma discussão de algum tema, por exemplo. Quem trabalha com um sócio educativo, com a socioeducação, por exemplo, vai ter que encarar alguns temas como saúde, por exemplo. E dentro de saúde vem, né, toda aquela parte da sexualidade, vem toda a parte de prevenção de doenças, vem toda a parte de prevenção, né, da natalidade precoce. Então, como seria legal de trabalhar isso? Uma maneira, por exemplo, é fazendo um teatro fórum, onde os próprios jovens montam a cena e apresentam para os outros jovens e depois debatem sobre as soluções, sobre aquilo que assistiram, aquilo que eles pensaram e vão entrando e fazendo e discutindo. A discussão ela é ativa, ela acontece enquanto a peça se desenrola. Então, essa é uma ótima técnica. Não é um jogo teatral? Não, não é um jogo teatral, mas é uma técnica teatral também que a gente também considera jogada, porque ela é um jogo. Porque tu nunca sabe o que a pessoa que entrou vai querer fazer para resolver. Então, ela tem que ter essa malemolência de um jogo. Pontos que eu gosto sempre de destacar que os jogos teatrais trabalham: relacionamento interpessoal, autoconhecimento, foco, habilidades e competências. Trabalha, que é uma maravilha isso. Tá? Ah, mas habilidades e competências é muito grande. Sim, é. Mas também é muito grande a gama do que esse conjunto aqui, ó. Este mais este. Podem trabalhar. Eu posso começar trabalhando com esse e acabar evoluindo nesse. Por exemplo, lembram da sequência que eu disse de jogos de argumentação? Eu posso usar esses jogos como preparação e depois
vir para esse aqui, trabalhando teatro do oprimido. Trabalhando um teatro fórum, por exemplo. Posso usar viola spolen para preparar eles. E depois lançar o desafio de fazer um teatro fórum para uma outra turma, para metade da turma, divididos em grupos, né? E um grupo apresentar para o outro. Como achar que fica mais interessante e que atenda à sua necessidade pedagógica. Aqui eu peguei o Iluminando, que é esse aqui, que eu tinha dito antes que eu ia voltar nele mais direitinho. Porque o que acontece? Às vezes os jogos teatrais podem não parecer jogos. Eles podem parecer uma dinâmica. Inclusive, eles são muito confundidos com dinâmica, né? Por sua característica não competitiva. Grande parte dos jogos teatrais não são competitivos. Eles são cooperativos, né? Então, acabam sendo confundidos, por exemplo, com dinâmicas. Mas aqui eu trouxe o Iluminando, eu dividi ele nos 4 pilares para mostrar que ele pode, sim, ser usado como um jogo. Ele é um jogo. Por exemplo, e é um jogo pedagógico. Meu objetivo pedagógico. Eu peguei ali aquele exemplo que eu falei, então, da natalidade, tá? Desenvolver na turma uma atitude de consciência em relação ao uso de preservativos. Esse é o meu objetivo. Então, o jogo que eu escolhi, o Iluminando, a meta do Iluminando. Todos os participantes do grupo B estarem dentro ou fora do círculo da conversa. Essa é a meta. O jogo vai acabar quando todos os participantes do grupo B estiverem dentro ou todos estiverem fora da conversa. Dinâmica, ação proibida. O que é a ação proibida? É forçar os outros jogadores a cometer erros. E como é que é a linha, né? Como é que é feito? A turma, no caso, é dividida em grupo A e grupo B, sendo que o grupo A é o que sabe o tema que vai ser trabalhado e o grupo B é o que tem que adivinhar o tema. Então, por isso que são os participantes do grupo B que são os balizadores da meta. Ah, mas depois eu posso inverter? Pode, tranquilo. Fechou a primeira rodada, se tem tempo para fazer. Ou faz na aula seguinte o grupo contrário. Aí fica dentro das possibilidades que o professor tem. Mecânica. Os participantes que sabem o tema não podem fazer afirmações falsas sobre o assunto. Então, no grupo A, não pode fazer afirmação falsa sobre o assunto. Tudo que ele falar sobre o assunto tem que ser verdadeiro. Inclusive, ele não pode falar coisas que sejam diretas. Lembra do exemplo do castelo? Eu não posso falar do castelo direto. Eu não posso falar de uma estrutura de uma torre ou de uma coisa assim. Porque aí eu estou remetendo diretamente a um castelo. Eu tenho que pegar uma maneira de falar sobre castelo indireto. Por exemplo, eu posso falar sobre o rei Arthur e a Távola Redonda. Ele tinha um castelo. Ah, eu posso falar sobre cavaleiros também. Geralmente cavaleiros. Idade Média, eu posso falar sobre Idade Média. Eu posso falar sobre um desenho animado. Frozen. Ela não vivia num castelo antes? Cinderela foi morar num castelo. Então, o que todos esses assuntos têm em comum? Castelo. Né? Então, o grupo B, que vai entrar um por um. Então, né, na mecânica diz que eles entram um por um nesse círculo ou nessa sala onde está sendo feita a brincadeira. O jogo, na verdade, desculpa. Então, está sendo feito esse jogo. E vão tentar entender. Então, eles têm que parar e ouvir. E eles têm um tempo X para isso. 1 minuto, 5 minutos. Para ouvir o que as pessoas estão falando sobre esse tema. Entender qual é o tema. E entrar no tema. Começar a falar sobre o tema. Também da mesma forma. Tentando falar sem falar sobre. Depois do tempo fechado, ele tem que dizer qual é o tema. Se ele acerta, ele fica. Se ele não acerta, ele tem que sair da sala. E o próximo entra. E acontece. Se ele acerta, ele fica, o próximo também entra. Então, até que todos estejam dentro. Esse jogo tem uma restrição. Grupos muito grandes pode se tornar chato.
Porque como ele é feito de um em um, pode levar um certo tempo para que todos possam participar. A não ser que se faça adaptações, de vez de um, entram três. De três em três. Também pode ser, né? Mas aí eles têm que ficar separados um do outro para que eles não possam trocar entre eles. Mas mesmo assim, é um ponto de atenção quando você for trabalhar então com iluminando, né? Acertando fica, errando sai. Um jogo teatral que pode ser usado para trabalhar várias coisas. O tema pode ser um conteúdo que as pessoas têm que fazer relação com outros conteúdos para falar sobre ele. Falando em jogos teatrais, é impossível não citar alguns autores, tá? Por exemplo, a professora Ingrid Kundella, ela foi pioneira aqui no Brasil, ela que introduziu aqui o sistema da Viola Spolin, tá, no Brasil. Inclusive, ela é a tradutora de todos aqueles livros que eu mostrei ali, da Viola Spolin no Brasil. Ela que traduziu, inclusive, do fichário. Ela tem um trabalho muito extenso, ela é uma professora universitária, inclusive, ela trabalha muito com isso, com a pedagogia e a didática do teatro. Ela é especialista e é dedicada a isso, né? A pedagogia e didática do teatro. Olga Reverbel. Falou em fazer teatro escolar, tu não pode falar sem falar em Olga Reverbel. Olga Reverbel foi precursora no trabalho infantil, com teatro em escola, no teatro escolar. Ela tem uma vasta literatura sobre isso também. Eu destaquei aqui os jogos teatrais na escola por se tratar então de um livro específico falando de jogos na sala de aula, jogos teatrais para a escola, na escola. E falando de jogos, falando de jogo dramático infantil, falando de, né, de conceitos de jogo, não pode se deixar de falar de Peter Slade. Peter Slade, então, pioneiro aí na arte terapia, na drama terapia, né? Os seus estudos e as suas teorias ajudaram a clarear muita coisa sobre os processos de jogos infantis e os processos de amadurecimento infantil e da própria terapia e da dramaterapia. Então também não se pode falar de jogo sem falar de Peter Slade. Principalmente porque muita coisa da teoria que a gente vai ouvir e vai estudar veio dele. Bom, eu queria deixar agora também algumas sugestões de livro, tá? Que podem ajudar para quem quer trabalhar com jogos teatrais. Bom, os primeiros, impossível não dizer esta dupla aqui. Este cara aqui é um pouco mais difícil de achar, tá? Geralmente tu vai encontrar ele só em sebo. Mas é muito bom. Tem muito jogo aqui que é bom de usar. Inclusive de modelar. Tu pode usar esse aqui para criar os teus. Este aqui tu acha nas grandes livrarias. Não é barato. Não é barato. Mas são 300 jogos. 300. Bah, esse mês aqui fica pesado, né? Agora, sim, pra mim que tô começando, não precisa começar por esse. Tem muito livro menor com vários tipos de brincadeira que tu pode adaptar e vários jogos também. Tu acha jogos na internet, inclusive teatrais, é botar jogos teatrais, aparece bastante coisa, inclusive da Viola Spolin. Tá? Começa lendo, então, improvisação para o teatro, começa trabalhando alguns jogos mais conhecidos, faz como o Boal, pega muito jogo infantil e dá um novo olhar para esse jogo, né? O importante é começar a trabalhar os jogos teatrais como uma nova ferramenta, um novo apoio para a aprendizagem, não só do teatro. Eu gosto muito aqui deste livro aqui, da Maria Aparecida Camargo, Teatro na Escola, A Linguagem da Inclusão. Ela tem
vasta experiência junto a classes populares, e ela também revela que aqui que o teatro ele é inclusivo, ele não exclui ninguém, ele abraça todos, né? Não importa sexo, religião, estatura, raça, sexualidade, corpo, não. O teatro sempre tem espaço para alguém. Ele sempre vai ter espaço para todos. Então é muito interessante porque ela pensa no teatro na escola como uma linguagem de inclusão, como uma ferramenta de inclusão. É muito legal de ler esse aqui. Esse aqui, Pedagogia do Teatro, Provocação e Dialogismo, realmente é provocativo. Ele é para parar e pensar bastante sobre os limites do meu mundo, da minha linguagem, os meus limites enquanto educador de teatro, mas também enquanto educador em si. É muito interessante para isso. Qualquer educador consegue ler e se achar. Gosto muito desse aqui. Pequenas peças de teatro na sala de aula. Ele é um livro, uma compilação de várias pequenas peças, pequenas esquetes, para aquele momento que tem uma apresentação de escola, para um momento de uma festa escolar. Tem várias ideias prontas aqui. Quase receitinha de bolo, mas não chega a ser, tá? Que é muito interessante, às vezes, até para olhar e pegar uma ideia. Tu não precisa usar necessariamente o que está aqui. Mas às vezes tu olha e tu pensa assim, olha, esse cara aqui, que interessante, né? Disputa em Belém. Olha, tem uma cena, uma dança e uma canção. Eu posso integrar a turma tal, a turma... Não precisa necessariamente fazer o que tá aqui. Mas ele tem várias ideias interessantes. Eu já usei várias ideias aqui, inclusive, desse livrinho para trabalhar com os meus jovens. Falando em jogo, e principalmente jogo e teatro, e o jogo no sentido teatral, Richard Courtney, Jogo, Teatro e Pensamento. Esse cara aqui, ele faz toda uma discussão histórica, uma retomada histórica, época por época, período por período, pensando como o teatro, como o jogo se entrelaçam, né, no pensamento da civilização durante essa evolução humana. É muito interessante esse livro aqui. Para quem quer pesquisar jogo, né, quem quer começar a entrar bastante no jogo e a falar sobre isso e trabalhar muito com isso, esse cara aqui é uma leitura quase que obrigatória. Quase que obrigatória não é tanto quanto obrigatória. Esse aqui para quem quer trabalhar com jogo, gente, Homo Ludens, tá? Do Johan Huizinga. Ele traz sobre a teoria do jogo, não o jogo teatral, tá? Aqui faz uma ligação jogo e teatro, mas aqui não, aqui é teoria do jogo, não importa qual jogo, tá? E ele traz aqui, inclusive, o jogo como parte da cultura humana, como parte relevante, extremamente relevante da cultura humana. Então, leitura obrigatória. Gosto muito desse aqui, Brincar, Conhecer e Ensinar. Ele é muito interessante. Ele traz, assim, ele fala do fazer educativo, brincado, lúdico, né? E da importância desse brincar e do lúdico no desenvolvimento das pessoas. É muito interessante esse livro aqui também. Biange é Beatriz Ângela Vieira Cabral, é um nome que, quando se trabalha com teatro, com licenciatura em teatro principalmente, não tem como não trabalhar com ela, né? Ele é, assim, ó, uma articulação do ensino do teatro, da aprendizagem, inclusive, num sentido maior. E, assim, pode ver que os meus livros estão cheios de post-its
dos principais pensamentos, porque é um livro de consulta, inclusive, né? Eu gosto muito dele. Ele, inclusive, ele traz muito o teatro como meio, né? Um teatro como uma ferramenta, assim como o Boal traz o teatro como uma ferramenta de transformação. Ele traz aqui, então, o teatro como uma ferramenta de aprendizagem. Este aqui, então, fechando então as minhas dicas de livro, Brincadeira e Conhecimento, para quem quer ver mesmo, ouvir e se encantar pelo mundo do jogo teatral. Esse livro aqui da professora Vera Bertoni, aqui da URGS, é essencial. Ele faz um apanhado desde do jogo piagetiano, das fases e do jogo dentro do Piaget, até chegar ao jogo de representação, o jogo teatral mesmo. Então, é muito interessante também ler esse livro aqui. Esse livro aqui é baratinho, era baratinho também, mas eu tenho ele há tanto tempo que 2004, gente, eu tenho esse livro desde 2004, mas ele tem ainda para vender, tá? E é da editora aqui. É muito importante. Então, espero ter ajudado, espero ter encantado um pouquinho vocês com os jogos teatrais. Estou à disposição para quem quiser conversar sempre sobre jogo teatral. Amo, é minha paixão. Né? O jogo em geral é minha paixão, o jogo teatral então é uma coisa assim que vai fazer parte de mim para sempre. E eu sempre vou dizer que jogo é a solução para resolver qualquer coisa. Então, até mais. Muito obrigada.